É nosso convidado neste grande jornal, André Ventura, presidente do Chega. Boa noite, seja bem-vindo. O Chega já anunciou que quer uma comissão parlamentar de inquérito aos incêndios em Portugal. Já explicou também que entende que há negócios no fogo e quer fazer uma investigação desde 2017 até ao presente ano. Quem é que o Chega quer ouvir com prioridade no Parlamento? Boa noite, obrigado pelo convite. Respondendo e em direto às questões, sim, eu acho que faz falta que haja uma comissão de inquérito, não uma comissão como outros partidos querem, uma comissão técnica, como diz o PS, e que aparentemente o PSD também vai pelo mesmo caminho. Vão porque sabem que estas comissões acabam por ser inócuas, não têm nenhum efeito, não resolvem nada, não responsabilizam ninguém, não têm poderes para responsabilizar ninguém e, na verdade, são as comissões que sempre se fizeram desde Pedrógão e provavelmente antes disso. Ou seja, não deu em nada. Comissões técnicas já tivemos muitas. Comissões parlamentares de inquérito é que não tivemos. Porquê é que é diferente? Porque aqui nós podemos mesmo perguntar, com todos os meios de investigação disponíveis, como é que, só para dar um exemplo, este ano já gastámos em aluguer de meios 180 milhões de euros, mas não temos meios aéreos próprios. Quem é que está a lucrar com isto? Porque não é preciso pensar muito para perceber que alguém está a ganhar dinheiro com isto. E a quem é que vai perguntar isso? E a isto tem que se perguntar aos sucessivos responsáveis, quer na área da proteção civil, quer na área do combate aos incêndios, aos primeiros ministros também, porque há aqui que muito tem passado. O primeiro-ministro. Portanto, chamaria ainda António Costa Era o que eu ia a esta dizer. comissão. Luís Montenegro tem gerido de forma absolutamente, enfim, descoordenada e desorganizada a questão dos incêndios. Mas António Costa tem aqui grande responsabilidade. Era ele primeiro-ministro na altura de Pedrógão. Vou-lhe dar um dado que talvez impressione e que eu acho que numa comissão de inquérito deve ser questionada. Nós, em 2017, quando houve os grandes fogos, nós gastávamos em prevenção e combate às chamas 143 milhões de euros. 143. Passaram 8 anos e nós passámos a gastar 638 milhões de euros. 638 milhões de euros. Eu acho que é tempo para perguntar onde é que anda esse dinheiro. Quer dizer, se não temos meios aéreos, não é? Onde é que o Chega acha que anda esse dinheiro? Já levantou aqui, não digo aqui necessariamente nesta mesa, mas ao longo dos últimos dias, suspeitas de que há quem lucre com os incêndios. Daniela, quando nós olhamos... Quem é que acha que lucra com esses incêndios? Quando nós percebemos que o aluguer de meios aéreos e de outros meios está a dar, só este ano, 180 milhões de euros e preferimos gastar este dinheiro e valores absurdos por hora em vez de termos meios próprios, então há quem esteja a ganhar com isto. É o Estado, André Ventura? Devemos ter empresas a ganhar com isto e devemos ter, se calhar, pessoas no Estado a ganhar com isto. Aliás, a PJ tem várias operações em curso de suspeita, precisamente, de corrupção nesta matéria. Acha que pode haver um conluio, não só do cartel dos helicópteros, há uma investigação em curso... Helicópteros, aviões, meios de combate... mas um conluio entre essas empresas e o próprio Daniela, Estado. Isto ou é conluio, ou incompetência, ou corrupção. Quer dizer, isto ou é burrice pura, e eu quero acreditar que nós não temos dirigente... A maior parte não são muito espertos, mas temos alguns que percebem alguma coisa, ou é pura incompetência, ou então, desculpe lá, quer dizer, nós temos uma área florestal da dimensão que todos sabemos, um país eminentemente florestal. A Grécia tem 17 Canadares com a área que tem e com a população que tem. E nós, quando começaram os incêndios, não tínhamos nenhum disponível. Mas depois gastamos um valor absurdo por hora, volto a dizer, este ano já vai em 180 milhões de euros, e está aí para os bolsos de alguém. Desculpem lá dizer assim, até se pode chegar ao fim e dizermos assim, olha, não se apurou nada. De facto, é só burrice e incompetência. É mau à mesma, mas podemos chegar a essa conclusão. Agora, o Parlamento uma coisa tem que fazer de uma vez por todas. E agora é o momento, porque agora o Chega pode fazê-lo. E não precisa do PS e do PSD para o fazer. Temos que investigar. Chegue-se a que conclusão se chegar, eu tenho 99% de certeza que alguém anda a ficar com dinheiro deste combate, que este dinheiro está a ser desviado para algum lado. E acho que temos que saber isso. As pessoas merecem isso. As pessoas que nós estamos a ver nas vossas reportagens merecem isso. Eu hoje vi de manhã, já agora deixe-me só dizer isto, na CMTV, em Sabrosa, Vila Real, pessoas que estavam a falar e a explicar que os fogos apareceram a uma hora absolutamente inacreditável, portanto, isto é fogo posto. Acontece por várias vezes. Evidentemente, mas mais, pessoas que pediram ajuda e que não havia nenhum meios para acorrer àquele local, para proteger, neste caso era propriedades agrícolas, que só chegaram não sei quantas horas depois, que não havia nenhum plano de prevenção, naquela casa da Câmara Municipal específico, não havia nenhum plano de acesso, nem de prevenção, nem de combate aos fogos, e portanto, eu acho que a população neste momento, quando vê isto, pergunta-se, muito bem, se não houver dinheiro é uma coisa. Agora, quando sabemos que estamos a gastar 638 milhões de euros e ninguém vê nada, eu acho que temos que perguntar para onde é que este dinheiro está a ir. É essa a investigação que nós queremos fazer. E digo-lhe mais, vamos fazê-la. Quer o PSD e o PS queiram, quer o PSD e o PS não queiram. Admite forçar a Comissão Parlamentar de Inquérito, mesmo que seja a única oportunidade de ter uma comissão protestativa no espaço de um ano? Essa é uma questão muito relevante, mas sim, eu não posso ser indiferente ao sofrimento que estou a ver e à irresponsabilidade que estou a ver e à incompetência que estou a ver e à provável corrupção que estou a ver. Não posso.
O que diz é verdade. De facto, se o Chega for levado a forçar uma comissão de inquérito a estes casos dos fogos e ao negócio dos fogos e à questão da falta de prevenção, podemos não ter putestativamente, porque só temos uma comissão de inquérito por sessão legislativa. Significa que até ao próximo ano o Chega não poderia lançar uma comissão de inquérito, como lançou a das Gêmeas, por exemplo, e que hoje acho que é consensual, que foi muito útil e que teve um grande passo na investigação. Agora, nós vamos mesmo fazê-la, porque eu sei que isto daqui a uns dias, se o tempo melhorar, se vier chuva, as pessoas esquecem-se. Mas esta população não vai esquecer. Mas nós muitas vezes políticos, eu estou-me a incluir a mim próprio, nós muitas vezes políticos, jornalistas, esquecemos, porque o tempo mediático é muito rápido e esquecemos o que estas pessoas passaram. Eu não vou deixar passar. Nós vamos mesmo investigar o que é que aconteceu. Então é um compromisso que deixa aqui com os portugueses de que tenham ou não o aval dos restantes partidos. Vai avançar com esta Comissão Parlamentar de Inquérito? É um compromisso. Vai avançar com uma potestativa se não tiver aprovação da Assembleia? Se o Parlamento decidir vetar a iniciativa do Chega, do ponto de vista político, nós vamos usar um poder que temos, que é o poder de impor essa comissão de inquérito, e vamos fazê-lo não só agora, mas ao que aconteceu desde 2017, porque perdemos dezenas de vidas humanas, perderam-se centenas de milhões de euros de património das pessoas, perderam-se vidas de animais, perderam-se propriedades agrícolas, propriedades florestais. Nós temos que saber porque é que estamos a falhar. E o Parlamento tem que assumir aqui a sua responsabilidade. Então, além de Luís Montenegro e António Costa, quem é que chamaria mais? Eu acho que os vários ministros da administração chamar, interna que têm passado pelo cargo, e até um que agora até tem funções de líder político. E se calhar é por isso que o PS está com tanto medo de uma comissão de inquérito, porque sabe que há um nome que vai lá parar de certeza absoluta, que é o nome de José Luís Carneiro. Quer dizer, quando nós ouvimos o Ministro da Administração Interna do Governo do Partido Socialista, o Ministro da Administração Interna, que era quem tinha a competência de prevenção, de combate aos incêndios nesta área da proteção civil, a dizer que o grande erro que este Governo cometeu foi ter revertido as medidas do Partido Socialista. Repito, as medidas do Partido Socialista que apanharam o período onde mais mortes tivemos por causa dos fogos. José Luís Carneiro é tão responsável como estes que estão lá agora pela situação que temos de falta de Mas José Luís Carneiro quer uma comissão técnica independente este ano. Eu também quereria, porque não serve para nada. Eu, se estivesse na pessoa do José Luís Carneiro e fosse do Partido Socialista, também quereria, não serve para nada. Quantas comissões técnicas já houve? Quantas comissões já tivemos? Acha que não se aprendeu com aquilo que foi estudado com as lições que foram sendo tiradas? Basta percorrer o país nas áreas ardidas hoje para se ver que falhamos e para se ver que o Parlamento não aprendeu nada e o Governo não aprendeu nada. Quer dizer, eu não consigo sair disto, desculpe lá. Quando nós não temos um meio aéreo, um Canadair disponível para combater os fogos, com relatórios atrás de relatórios, é normal que as pessoas cheguem ao fim do dia e perguntem-se o que é que estes tipos andam ali a fazer. Quer dizer, relatórios para aqui, comissões para ali, conversa para aqui, conversa para ali. Agora vamos lá ver quantos temos. A Grécia tem 17, nós temos 0. Ora, que eu saiba, a Grécia não é um país mais rico que nós. E que eu saiba, também não tem mais população. E que eu saiba, também não tem uma área florestal maior. Porque se estivéssemos a comparar com os Estados Unidos, eu percebia, bom, não podemos fazer aqui, temos que perceber o nível de dimensão. Agora, nós estamos a falar de um país mediterrâneo que tem os problemas que tem, mas onde nós provavelmente somos dos países da Europa que os fogos mais têm desgastado. Mais têm desgastado. Este ano tivemos a maior área ardida da Europa. Como é que não temos meios aéreos? Deixe-me só voltar. Há pouco falava em José Luís Carneiro e o secretário-geral do PS foi questionado sobre se apoiaria ou não esta Comissão Parlamentar de Inquérito e diz, e estou a citar, que não precisa dar provas de vida, não cita nomes, mas diz que não tenha problemas, que entende quem tenha problemas de consciência porque esteve 10 dias desaparecido e agora quer dar provas de vida. Não sei, Acha que foi para André Ventura? Não sei para quem foi, acho que o José Luís Carneiro quer sobretudo desviar as atenções. Olha, no período que o José Luís Carneiro... Mas quis dar provas de vida depois de ter regressado de férias? Nada de provas de vida. Olha, enquanto o José Luís Carneiro estava calado, nós estávamos a anunciar que íamos doar o nosso salário, o aumento do nosso salário, para as vítimas dos incêndios. O que é que estava a fazer o José Luís Carneiro? Durante o período em que o José Luís Carneiro andava a pensar o que é que ia fazer, o Chega estava a pedir ao Primeiro-Ministro que levasse ao Parlamento, através do PSD, medidas mais duras para os incendiários. Portanto, pedir uma comissão de inquérito é dar a prova de vida? Não. Não querer a comissão de inquérito e vir pedir mais comissões técnicas é que é querer dar prova de fuga às suas responsabilidades. Se o José Luís Carneiro não tivesse nada a temer, se o PS não tivesse nada a temer, não arranjava desculpas para não viabilizar a comissão de inquérito. Agora dizia assim, muito bem, querem investigar, vamos investigar até ao fim. Era isso que deviam fazer. Sabe porque é que não querem fazer? Porque sabe que um dos que se vai sentar na comissão de inquérito é precisamente o José Luís Carneiro, líder do Partido Socialista, que não quer assumir essas responsabilidades. É isso que é pior na política, é quando as pessoas tentam fugir às suas responsabilidades. O Chega quer uma investigação, quer apurar responsabilidades, já falou até em condenações.
Isso não é de alguma forma também tentar substituir-se àquilo que é o trabalho da Polícia Judiciária? Não, a Polícia Judiciária está a fazer o seu trabalho. Porque a Comissão Parlamentar de Inquérito, desculpe interromper, mas é um instrumento de fiscalização política. Política, que faz recomendações, que apura responsabilidades e que faz chegar essas responsabilidades ao Ministério Público. Ora, eu não tenho dúvidas que há aqui responsabilidades. Que há aqui responsabilidades na inação e na desorganização. Isso eu não tenho dúvidas. Quer dizer, quando gastamos este dinheiro todo e não se vê em meios que combatam as chamas, isto é responsabilidade. Isto é responsabilização política. O que os outros partidos querem, PS e PSD, é mais conversa, mais folhas de papel e mais perda de tempo. Eu quero chegar a responsáveis. Porquê é que isto não foi feito neste momento? Porquê é que os meios aéreos não estavam disponíveis em Vila Real? Ou não estavam disponíveis na Covilhã? Ou não estavam disponíveis no Fundão? Porquê é que não lá estavam? Porquê é que eles não existiam em alguns locais e existiam noutros? Isto temos que saber e temos que chegar a essas conclusões. Depois, esta questão que eu estou a lançar há muito tempo, e o Chega está à vontade nisso, quem não tem dado provas de vida a isso, de facto, é o PSD e o PS, que é, há quanto tempo, Daniela, neste estúdio e noutros, eu peço penas a sério para os incendiários. Em França, só para dar um exemplo, podem confirmar isto, em França, quem coloca um incêndio, se provocar a morte de outra pessoa, é punido com pena de prisão perpétua. Mas nós não temos a pena de prisão perpétua. Então, pelo menos metam-nos 25 anos presos, não os deixem andar à solta então, pelo território. Então, o que o Chega defende é que um incendiário pode ser condenado a tantos anos de cadeia quanto um homicida. Quanto um terrorista? Quanto um terrorista. Um incendiário é um terrorista. Alguém que mete o território a arder não está a fazer diferente. Mas um incendiário seria condenado a uma pena maior do que, por exemplo, um violador? Se provocar mortes de pessoas, provocar a destruição, a ameaça sobre as vidas, o pânico sobre as pessoas, é uma coisa muito grave. É uma coisa muito grave. Isto é terrorismo. E o terrorismo tem que ser sancionado com penas duras. Não é com penas suspensas. Não é a ver como eu vi este verão. Peço desculpa, eu tenho para mim que a separação de poderes é um princípio fundamental. Mas não estão acima de crítica. E não estão acima de juízo. Quer dizer, de escrutínio. Quando no meio de uma crise de incêndios, com 40 graus ou 39 graus, um indivíduo é preso depois de ter sido visto em 2 ou 3 ou 4 lugares dos fogos, vai a um tribunal e fica à solta. Bom, eu como político tenho que dizer, meus caros, isto não está a ser bem aplicado. Quer dizer, se nós deixamos todos os incendiários à solta, não há prevenção que valha. É preciso termos a noção disso. E, portanto, nós queremos uma coisa muito simples. Nós queremos que incendiário seja terrorista. E se for terrorista, ele vai ficar preso o tempo que for necessário. E com toda a franqueza, Daniel, eu não quero saber se ele tem problemas de álcool, se é maluquinho, se tem problemas de casamento, se tem problemas... Eu não quero saber. Nós é que temos um problema com ele. Nós é que temos um problema e que temos que o manter fora da área da ação de destruir o território. Enquanto continuarmos aqui com paninhos quentes, olhar para um lado e para o outro, todos os anos vai ser isto. Não haja dúvida, não há dinheiro que valha se deixarmos estas pessoas à solta. Portanto, sim, nós também queremos ir por aí e também queremos fazer essa alteração. Penas iguais para incendiários e homicidas e, quiçá, até mais altas do que eu estava-lhe a dar o exemplo. França, que acho que é um país democrático e que é um país com que nós até temos uma relação até jurídica forte e com quem até temos um sistema jurídico muito parecido, em casos de incêndios que provoquem mortes, pode ir até prisão perpétua. Então, por que raio é que em Portugal levam 2 anos de pena suspensa? E noutros países podem ser até prisão perpétua. Porque o sistema jurídico é diferente, André Ventura. Com certeza. Sabe o melhor do que eu, não Daniel, temos mas é isso prisão que eu quero perpétua. dizer. Então, o que é que temos que fazer nós, políticos? É só sentarmos e dizer assim, olha, é diferente, não vou fazer nada. Ou é dizer, então vamos mudar o sistema jurídico mas para garantir já que as pessoas ficam presas. Na questão dos incendiários, e eles existem ao facto, mas por outro lado também há dados, nomeadamente da GNR, saíram esta semana, que nos dizem que 24% dos incêndios têm mão criminosa. Está longe de ser a maior parte dos incêndios. O que é que se faz ao resto? Nós hoje o que temos, tanto quanto sei dos últimos dados, é que 40% são da conjugação de incendiarismo ou mão criminosa e trabalhos agrícolas queimadas, trabalhos de máquinas, etc. Ou seja, mas não se pode colocar tudo dentro do mesmo saco. Não, claro que não. Nós temos mais de 80% de mão humana na causa dos incêndios, mas mão humana às vezes com negligência. Por diferentes motivos. Diferentes motivos e falta de cuidado, etc. E depois temos a mão humana criminosa. Quando nós ouvimos estas populações, como vocês passaram nas vossas reportagens, horas a fio, pessoas a dizer que o fogo começa às 4 da manhã, a poucos metros de distância, no mesmo local, desculpem lá a linguagem, eu não como gelados com a testa. Quer dizer, não há nenhum fogo que começa às 4h30 da manhã. E começa às 4h30 da manhã por geração espontânea. Isto é alguém que está a ganhar com isto. Ou então é maluco. Mas quer um caso, quer outro, nós não temos nada a ver com isso. Nós temos que proteger o território. E é isso que eu peço, protejam o território. Se querem só prender estas pessoas durante o tempo em que está quente, tem que se arranjar um sistema para isso. Se querem... Agora, não podemos deixá-los só à solta e dizer... O sistema poderia ser a pulseira? Eu não sei se resolve a pulseira, porque a pulseira não vai impedir que levem a cabo determinados atos e vai exigir meios de fiscalização que o Estado já não tem para outras coisas. E essa é que eu ouvi... Então o problema pode não ser a legislação em si, mas a aplicação da mesma, os meios que não existem na Justiça, é isso? Eu vou ser direto. Eles têm que estar presos.
eles têm que estar presos. Não há aqui meia conversa, meia palavra de café, eles têm que estar presos. Mesmo havendo meios disponíveis para ficarem com pulseira eletrónica? Estes tipos, homens e mulheres, são um perigo para nós todos, são um perigo para o nosso território, são um perigo para estas pessoas. Nós estamos a prestar um mau serviço à democracia quando deixamos estes tipos à solta. A pulseira eletrónica então, para André não vai Ventura, resolver o mesmo problema. havendo meios para executar a prisão domiciliária, Mas, Daniel, se essa não é a há solução. sequer esses meios para outros, mas não quanto foi isso que eu lhe mais... perguntei. Vamos imaginar que existem. Mas é que eles não existem, não vale a pena imaginar. Olha, eu vou-lhe dar um exemplo hoje. Notícia do Correio da Manhã. Eu até trouxe aqui porque, de facto, nós temos que às vezes ter a capacidade também de escrutinar o que está errado. Isto é notícia do Correio da Manhã de hoje, meio-dia e 57. Sérgio Vitorino. Ladrões ilegais foram metidos hoje, estavam ilegais e foram a tribunal. E ficaram em liberdade. Ou seja, em Sete Rios, isto foi hoje em Sete Rios, só para que as pessoas percebam, 2 ladrões estavam a roubar. Chegou-se ao pé deles, eles não eram de cá, portanto eram estrangeiros, mas isso não interessa agora, mas estavam ilegais no país. Eis que vai a um tribunal. Então e o tribunal ordena-lhe que fique com termo de identidade e residência? A tipos que não vivem cá, que não são de cá e que foram apanhados ilegalmente no país? Quer dizer, nós também temos que perguntar-nos assim que tipo de justiça é que queremos ter. É que isto é um atestado de estupidez a nós próprios, não é? Nem de propósito, André Ventura, já que fala na questão da imigração, disse que não era importante agora, mas eu vou chamar esse assunto para a mesa por um outro motivo, que tem sido uma das principais bandeiras do Chega. Não teme que, ao forçar esta Comissão Parlamentar de Inquérito sobre os fogos, possa beliscar a relação com o Governo e entendimentos na área da imigração? Como eu sempre disse, eu não estou na... E eu acho que os portugueses começam a perceber isso. Os que não perceberam começam a perceber. Eu não estou na política para agradar a ninguém. Não estou para agradar a nenhum interesse instalado, não estou para agradar ao Primeiro-Ministro, ao PSD, ao PS ou a quem seja. Nós estamos na política para levar isto... E não tem interesse em ter um entendimento com o Governo? Eu tenho interesses é que o país ande na área da imigração, Eu tenho interesses é que o país ande para a frente. Se o Primeiro-Ministro entender que como se quer investigar os incêndios e isso mete em causa os interesses instalados, então faz birra, ou uma espécie de birra, e já não se avança em medidas fundamentais na área da imigração e dos impostos, ficará a atitude do PSD com eles. Agora, eu estou aqui para fazer política. Pagam-me o salário para fazer política, não é para fazer joguinhos de colo entre mim, o Primeiro-Ministro ou outro qualquer. Quer dizer, um político sério olha para o que está a acontecer e diz assim, nós temos que saber o que se passou. Já que não conseguimos apagar o fogo no país inteiro, temos que saber o que passou. Temos que fazer o nosso trabalho de políticos. Se por causa disso melindra interesses instalados e fere o sentimento ou a empatia de outros partidos. Bom, Daniel, eu não estou nisto para agradar a ninguém, nem para pôr paninhos quentes, nem no PSD, nem no PS. Nós temos que chegar ao fim desta questão. Eu não quero terminar o mandato desta legislatura sem o Parlamento apresentar ao país um relatório completo a dizer quem é que tem responsabilidade pelo que aconteceu, o que é que falhou e o que é que deve ser mais ainda investigado do ponto de vista criminal para garantirmos que isto não acontece. Agora, desculpe lá, eu não tenho aqui os dados todos e podem sempre dizer que estou a fazer investigação antes do tempo, etc. Acho que os portugueses compreendem o que eu estou a dizer. Alguém está a sacar muito dinheiro com o que está a acontecer. E os políticos não devem permitir isso, a menos que estejam a ganhar dinheiro também com isso. Portanto, devem impedir que isso aconteça. Porque se não o fizerem, são cúmplices do que está a acontecer. E eu não quero ser cúmplice do que está a acontecer. Quero fazer a diferença. É por isso que vamos avançar com uma comissão de inquérito. Se o Primeiro-Ministro ficar chateado, bom, isso é um problema do Primeiro-Ministro. Eu não creio que isto gere nenhum problema, mas se gerar, o PSD também tem que pôr a mão na consciência. Quanto tempo para essa comissão? A duração da mesma? As comissões de inquérito têm um prazo definido, que podem ser prolongados. Mas os prazos das comissões já deram muito que falar no Parlamento nos últimos tempos. Já deram, enfim, noutros casos em que o Primeiro-Ministro queria evitar ser escrutinado por isso. Aqui, se nós tivermos todos de consciência limpa e quisermos mesmo levar isto até ao fim, fazer a investigação de quem é que anda a lucrar com isto e quem é que tem que ser responsabilizado, eu diria que nós podemos fazer nos prazos normais das comissões de inquérito, dos 6 meses, mais os 3 meses de prorrogação, caso isso se venha a justificar. Agora, o que acho é que temos que mostrar trabalho às pessoas. Se depois do que aconteceu, nós passamos mais não sei quanto tempo em comissões técnicas, conversa, etc. Eu vou-lhe dar um exemplo. A comissão que o PS propõe, a tal comissão técnica, chama um atual governante. O atual governante pode não ir lá. Pode não ir. Chama um antigo ministro. Pode não ir, se quiser. Mas a Comissão Técnica tem o nome com ela, também chama a técnicos especializados para analisar o que aconteceu. Ir, mas sinceramente, isso faz-nos falta e nós temos que ouvir. Mas nós também temos que ter a capacidade da mesa, do Parlamento, perguntar a um antigo secretário de Estado da Proteção Civil ou a um antigo ministro da Proteção Civil uma coisa tão simples como esta. O senhor era ministro na altura de Pedrógão Grande e ia dizer, sim senhor, era. Quanto tempo mais teve? Mais 1 ano? Mais 2 anos? Como é que quer explicar que morreram dezenas de pessoas e não investiu num único meio aéreo em 2 anos?
Quer dizer, explique-nos lá isto. Eu gostava de fazer essa pergunta. Portugal devia ter meios próprios de combate aéreo aos fogos. Daniela, quer dizer, eu acho que não há ninguém que perceba mais ou menos disso. Eu não sou evidentemente especialista em incêndios, mas não há ninguém com quem fale que me diga não, Portugal não precisa disso. Só devemos ter um tipo de pessoas que diz isso. É os que estão a ganhar dinheiro. O governo já começou a investir, é os que estão a ganhar dinheiro com o aluguer desses meios, não é? O governo já começou a investir, embora não estejam a atuar. É que depois temos o mais grave ainda, quando não há, é quando há e eles estão avariados. Quer dizer, se estão avariados, deviam ter sido recuperados. Há uns que foram adquiridos que ainda não chegaram, há uns kits que também estão a ser contratualizados. Dos únicos dois que estavam parados. Quer dizer, sabia-se que ia chegar o verão. O verão não é uma coisa imprevisível. É daquelas coisas que nós... É a morte, os impostos e as estações do ano. Quer dizer, nós sabemos que depois do verão vem o outono, depois vem o inverno, depois vem a primavera. É assim. O governo sabe que vem em tempo de calor, sabe que é mais propenso a incêndios. Mas deixou o país completamente à deriva, sem quaisquer meios de defesa aéreos perante estas situações. Ora, é verdade, há terrenos muito difíceis, há terrenos de acesso muito complicado do combate às chamas e muitas vezes em imagens que vemos a população o que quer é a resposta rápida e nem sempre é possível, porque os meios são, de facto, as zonas de difícil acesso, mas, olha, eu vi com os meus olhos. Eu vi com os meus olhos agora quando estive no Fundão. Havia meios de combate urbano que estavam ali destacados em zonas de combate florestal e rural. Porquê? Porque não há meios aéreos e então forma-se aquilo ali para inglês ver. Isto não é assim. Nós temos que investir a sério na prevenção e no combate aos fogos. Nós temos que ter um comando de bombeiros. Os bombeiros não podem estar dependentes dos meninos da proteção civil, muitos deles nomeados politicamente, que devem perceber tanto de fogos como eu, e a dar ordens no terreno para o combate aos fogos. Nós temos que ter pessoas que percebam disto a comandar os bombeiros. E é muito disso que os bombeiros se queixam. Há descoordenação? Há absoluta descoordenação. Isso até foi admitido pelo secretário de Estado, que houve descoordenação. Quer dizer, quando eu ouço o Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, aqui, dizer que não há evidências de que o Estado falhou e dizê-lo à vontade perante as pessoas era pegar nele e levá-lo aos sítios onde a terra ardeu. E que falasse com as pessoas, como eu ainda ontem falei, que viu o terreno todo ardido, animais carbonizados, carros todos destruídos e digam a essas pessoas: o Estado não falhou. Quer dizer, como é que não falhou se ardeu Pedrógão, que era, digamos assim, o símbolo, o marco do território ardido, da desgraça, voltou a arder. Quer dizer, não há maior símbolo de incompetência e maior símbolo de ineficácia. E quando se diz depois às pessoas: não falhámos em nada. Estamos a brincar. Nós falhámos e nós vamos descobrir Luís o que é que falhámos. Montenegro admitiu que houve falhas. Estou a falar do líder parlamentar do PSD. Ok, pronto. Não tinha entendido. Luís Montenegro admitiu que possa ter havido algumas falhas e até descoordenação no território. André Ventura, a descoordenação, desculpa lá, deixa-me dizer isto. A descoordenação começa pela Ministra da Administração Interna, que dá a ideia, sinceramente, em determinados momentos, não sabe o que é que está a fazer. Honestamente, que está teoricamente, a coordenar uma máquina enorme de proteção civil, de prevenção, de combate aos incêndios, não quer responder, não sei se porque não sabe ou porque não lhe apetece, e acha que não tem que sequer estar próximo das pessoas que estão no terreno a combater os incêndios. E acha que combater incêndios é o mesmo que tomar chá em Lisboa. Quer dizer, não é. Tem que perceber o que é que está a acontecer. A populações, estes profissionais, muitos dos que estão a combater os fogos sentem-se completamente abandonados. Já nem digo da população, porque eu tive a oportunidade de ouvir e de me dizerem o que sentem, mas mesmo os que estão a combater os fogos sentem-se completamente abandonados. Aliás, tanto quanto sei, vai haver uma manifestação também de bombeiros nos próximos dias, frente à Assembleia da República, a protestarem contra este desprezo evidente que lhes é dado pelo poder político, mas que depois se coloca nas costas deles nestas alturas. Eu já dei este exemplo, acho que isto mata qualquer bom senso em Portugal. Quando um preso ganha mais a trabalhar do que um bombeiro, por hora, eu acho que está tudo dito sobre como tratamos os nossos bombeiros. Já referiu aqui que esteve no terreno junto às populações e fez vídeos, publicou-os nas redes sociais, não só a tentar apagar um fogo, bem, estava quase apagado, mas também a recolher mantimentos. Há aqui aproveitamento político, André Ventura? Olha, Daniel, eu ouvi isso muito, e até dos meus opositores e de outras pessoas, que livremente, vivemos num país livre, eu compreendo a crítica. Eu prefiro que me critiquem por ir para o terreno e estar ao pé das pessoas... Mas a questão, se calhar, não é... Do que não fazer nada. Mas a crítica será por ter ido para o terreno ou por se mostrar no terreno? Porque pode ir sem ter que publicar vídeos nas redes sociais. Nós juntámos bens e mantimentos para levar aos bombeiros do Fundão. Certo, mas isso pode ser feito sem divulgação. Não. Sabe porquê é que temos que dizer? Para dizer façam. Os bombeiros precisam da vossa ajuda. O nosso papel não é só sorrir para as câmaras e aparecer em galas e desfilar no Parlamento. É também sensibilizar as pessoas para o que é preciso de ajuda.
Então um líder político, com a visibilidade que tem o segundo maior partido, que aquela que eu assumo enquanto líder desse partido, ficava a ver só o que é que estava a acontecer. Não é o meu jeito de fazer política. Eu disse, temos que ajudar os bombeiros. Não chegámos a todo o lado. Não. Mas admite que pode ser uma forma de, perante alguns Daniela, eleitores, permita-me a expressão, mas caçar votos? Perante os que não fazem nada vai ser sempre. Perante os treinadores de sofá também vai ser sempre. E perante os que gostam de estar em casa sem fazer nada também vai ser sempre. Mas eu não sou assim. Eu sou de ir para o pé das pessoas. Eu sou de falar com elas. De perceber o que é que está a acontecer. Sabe porque é que Luís Montenegro não vai? Porque não é só distribuir mantimentos. Eu distribuí mantimentos aos bombeiros, estamos a fazer mais. Amanhã vou estar em Santiago do Cacém a juntar comida para animais. Há muitos animais que estão sem alimentação. E isto é uma questão que também é importante. Muitas pessoas que têm animais estão sem alimentação para eles. Porque as pastagens arderam. Arderam e não têm alimentação. Eu vou estar lá, ao lado de pessoas, a empacotar as coisas e a levá-las para onde elas são precisas. Mas o Primeiro-Ministro sabe porque é que não vai? Porque não quer ouvir a população. Porque tem medo do que eles têm às vezes para dizer. Eu também ouço. Acha que o Luís Montenegro está a fugir às críticas? Claramente, porque de facto as pessoas não estão contentes. E eu ouvi-o também, e também o tenho que ouvir, e como líder político também tenho que o ouvir. Agora, ficar em casa sem fazer nada, a ver as pessoas da dificuldade que estão a combater no terreno, a ver os bombeiros. Havia bombeiros a dizer e a publicar, e pessoas a partilhar que não comiam, não tinham refeições, que não tinham água, e que às vezes não conseguiam fazer mais do que uma refeição. O que é que André Ventura faria se fosse Primeiro-Ministro, de diferente? Bom, primeiro, eu tinha garantido que nós tínhamos meios para combater os fogos, porque essa para mim foi sempre uma prioridade. Dois, eu jamais deixaria que um bombeiro ganhasse 3 euros por hora. Isso... Portanto, aumentar salários dos bombeiros, contratar mais meios. E garantir que tinham meios para o fazer. E certamente que não permitiria que os bombeiros estivessem sem refeições ao longo do dia, porque isso é falhar o Estado absolutamente. Quer dizer, nós, desculpem lá o exemplo, outra vez um bocadinho radical, que se calhar alguns também não vão gostar. Quer dizer, mas a tanta gente que chega ao nosso país sendo imigrante ou até aqueles que às vezes pertencem àquelas minorias que nós sabemos, recebem tudo do Estado, subsídios e apoios. E os bombeiros não recebem nada e deixamos-los à sua sorte. Então, quer dizer, isto é de gerir bem um país. Portanto, o André Ventura faria diferente. O André Ventura resolverá e resolveria os problemas todos dos bombeiros. Não haveria fogos em Portugal? Não. Certamente que haveria. E certamente que haveria, continuaremos a ter problemas e certamente que até em determinados momentos poderemos ter algumas falhas. A diferença é esta. É que o André Ventura estaria ao lado das corporações de bombeiros a coordenar este trabalho e onde houvesse erros, o André Ventura estaria lá para os assumir e para os melhorar. É isso que um Primeiro-Ministro deveria fazer. E o que temos visto do Primeiro-Ministro e da Ministra da Administração Interna é absoluta despreocupação. De resto, eu vi muitas críticas a imagens minhas nas redes sociais. Eu compreendo isso, vivemos em democracia, mas este é o tipo de líder que eu sou, de proximidade com as pessoas. E não concebia, ainda ontem, estava-lhe a dar o exemplo, estava em Pedrógão, encontrei um casal que tinha ardido o terreno todo. Não estavam contentes, efetivamente, não estavam contentes com os políticos, com o que se tem feito. Mas qual é o meu trabalho? É estar em casa a assistir a estas pessoas ou é ir lá, dar a cara, mesmo quando me criticam e mesmo quando me dizem mal? Não, eu sou deste segundo tipo, de estar lá, das pessoas sentirem que os políticos se preocupam e não os deixam sozinhos. Essa preocupação também tem de passar pelos autarcas? Com certeza, pelos autarcas, porque muita desta falha tem sido os autarcas. E o Chega tem uma forte aposta nas autárquicas para este ano. Há um programa, há ideias pensadas caso vença algumas autarquias no que diz respeito aos fogos? Ontem, e estava lá a CMTV também, precisamente quando fui a Leiria e depois visitar a área ardida de Pedrógão, estava com os nossos autarcas na zona de Leiria. Autarcas que têm batalhado. Aliás, um deles, o nosso deputado Luís Paulo Fernandes, esteve diretamente ligado ao combate na questão de Pedrógão e à assunção de responsabilidades na questão de Pedrógão e tem batalhado no Parlamento e nas autarquias para termos uma boa gestão do território, para termos prevenção aos fogos. Os nossos autarcas têm feito esse trabalho. Agora, quer dizer... E de futuro, daqueles que possam vir a ser autarcas do Daniel, Chega? é o que eu tenho dito. Deem-nos uma oportunidade. Nós até hoje, eu nunca governei, o Chega ainda não governou nenhuma Câmara Municipal. Ouço muita gente dizer assim... Mas para quem vota é necessário saber o que é que planeiam fazer antes de dar a oportunidade. Mas as pessoas sabem mais do que 10 vezes já o que é que eu quero fazer. Agora precisam de me dar uma oportunidade para o fazer. Porque se nunca derem a oportunidade, há uma diferença entre aquilo que são as medidas mostrar, a nível governamental e aquilo que são as medidas autárquicas, até por causa da especificidade de cada terreno. exemplo da questão autárquica. Ou de cada Nós temos região. batalhado em imensas autarquias onde temos representação, porque Chega já tem muita representação autárquica, pela questão dos acessos, dos caminhos. Ora, eu pude ver ontem com os meus olhos outra vez, em zonas que tinham ardido, que um dos problemas era o acesso dos bombeiros porque não havia caminhos. Está igual ao que estava há 8 anos atrás. E depois espantam-se as pessoas dizerem em direto nada foi feito. Às vezes foi feita alguma coisa, mas é tão invisível que eles não notam. Esse é o tipo de trabalho que eu espero que os autarcas do Chega façam. Agora, o Chega não manda ainda nas câmaras municipais, não lidera nenhuma Câmara Municipal. O que vos posso garantir, prometer... Daí a minha pergunta ser para o futuro, se havia essas ideias nos programas eleitorais. É que vou estar empenhado pessoalmente em que estes autarcas eleitos
façam tudo o que for possível para evitar que estas tragédias voltem a acontecer. E se acontecerem, que estejam no terreno ao lado dos bombeiros e ao lado da Proteção Civil e ao lado das forças de segurança. E não fiquem num gabinete fechado a olhar para o que está a acontecer. É esse tipo de autarcas que eu quero e é esse tipo de autarcas que eu espero que o Chega eleja. Só antes de terminarmos, nada tem que ver com os fogos. Há uns dias disse que estava mais perto de uma possível candidatura presidencial. Ainda está mais perto agora? Ainda não tenho nada para dizer sobre isso. Nós vamos ter um Conselho Nacional no dia 12 de setembro. Vou ouvir o partido também sobre essa matéria, ver também o que é que está a acontecer em relação ao cenário político e depois tomar-se-á uma decisão. Neste momento, sinceramente, não estou focado nisso. Estou focado em que o país ultrapasse rapidamente esta tragédia dos fogos. Que peça é que lhe falta para tomar uma decisão? Sinceramente, nem sequer tenho pensado muito nisso. Francamente, estou mesmo focado e quero mesmo que o país ultrapasse esta questão dos incêndios, da dor que as pessoas estão a ter, e falaremos sobre as presidenciais a seguir. Mas a dúvida surgiu antes dos incêndios. É o que eu estou a dizer. Neste momento, nem sequer pensei mais nisso, nem sequer tive a oportunidade de refletir sobre as presidenciais. Haverá tempo para fazer essa reflexão. Neste momento, acho que o que é importante é dar às populações o sinal que estamos ao lado delas e que queremos transformar o país. É isso que eu quero, não é perder-me neste momento com questões eleitorais. Peço uma resposta sucinta, por favor. Falou no desejo de ter uma delegação conjunta de análise às alterações da lei laboral. Já há um encontro com o Governo marcado? Não há, será provavelmente a acontecerá no início de setembro, agora a seguir a este debate que vamos ter na quarta-feira. Há o reinício da sessão. Certamente que haverá momento para que Chega e PSD, sobre as alterações à lei do trabalho, possam chegar a alguma espécie de consenso para aquilo que é preciso transformar na lei do trabalho em Portugal. Isto se o PSD, se o Governo não quiserem continuar, digamos assim, a amarrar naqueles disparados em que tinham amarrado, que, em relação à amamentação e a tirar direitos às mães. Isso não contarão connosco. Se quiserem fazer uma reforma da lei do trabalho a sério, então, em setembro, podemos constituir essa delegação e trabalhar conjuntamente. André Ventura, muito obrigada pela presença aqui no Grande Jornal.